aula de hoje começaremos um tópico novo associado com essa imagem, com essa descarga elétrica que ilumina e esse lampejo que consegue se ver uma grande distância. Esse fenômeno que transporta carga elétrica é o que conhece-se como corrente elétrica. Para aquilo tínhamos mencionado anteriormente, intrinsecamente, que quando carrega-se um capacitor, haverá um fluxo de carga elétrica. Esse fluxo será associado à remoção de elétrons dentro dessa placa neutra, a princípio, que, como consequência de uma quantidade de trabalho realizada por uma unidade de carga elétrica, a diferença de potencial da bateria, as placas paralelas resultavam carregadas, uma positiva e outra negativa, uma com carências de elétrons e outra com abundância de elétrons. Nessa situação, tínhamos dito que haveria um fluxo de elétrons associado a esse trabalho realizado por unidade de carga elétrica, esse trabalho que fornece a própria bateria. Mas como poder caracterizar melhor esse fluxo que está também presente em eletrodomésticos, nossos lares, não simplesmente com os mais simples, ou não basicamente com os mais simples, como sendo as resistências, em outros equipamentos, como por exemplo a televisão ou os motores elétricos, principalmente com esse que está aqui, a máquina, a lavadora, a máquina de lavar. Qual o princípio por trás do seu funcionamento? Também será caracterizado com o conceito que veremos nos dias de hoje. E se em algumas casas, alguns lares, existe a criação ou a geração de uma energia elétrica mediante essas placas fotovoltaicas, qual é o princípio por trás dessa criação dessa energia elétrica? O princípio básico por trás de ter placas solares e aproveitar a energia solar para criar uma energia que poderá ser aproveitada para pôr em funcionamento os diferentes eletrodomésticos que há em nossos lares. Para aquilo, comecemos com a estrutura dos materiais, especificamente com os materiais que não são o sal comum, mas com materiais que poderão se organizar geometricamente e estruturalmente mediante uma série de características repetitivas. Essas células unitárias que poderão ser distribuídas cúbicas ou de outros formatos ou hexagonais, mas que têm esse padrão repetitivo, que são em total 14 células que poderiam caracterizar a diferente organização espacial dos átomos que compõem uma rede cristalina. Mas o que aconteceria com uma classe de ligação química, na qual essa rede cristalina, os íons e os elétrons, onde os elétrons pudessem deslocar facilmente, uma classe de ligação química onde o subnível D completo e o S incompleto, permitindo o fluxo de elétrons para que movimentem-se quase livremente, onde observa-se propriedades físicas como a maleabilidade, que é a capacidade de dobrar o elemento sem quebrá-lo, como é o caso de uma folha de papel alumínio, onde há outra propriedade física como a ductibilidade, que é a capacidade de esticar e formar fios elétricos, como o caso da prata, ou como o caso do próprio cobre, para fazer os fios finos, mas que não se conseguem quebrar e esticá-los facilmente. O brilho dos metais, como poder expressar a quão brilhante é um metal, quão fosco é outro metal, mas é uma propriedade e uma característica associada com a interação elétrica da luz com a própria rede cristalina. E a última, a mais importante dessa aula de hoje, a condutividade elétrica. Quão fácil resultará movimentar esses elétrons que estão presentes nessa estrutura cristalina, vizinhos a esses íons, mas que movimentam-se de uma forma caótica. A essa classe de ligação conhece-se como ligação metálica, presente em todos os metais, em alguns muito mais forte e outros mais fraco, mas pelo menos o movimento caótico aleatório dos elétrons estão presentes. Movimento completamente desorganizado na vizinhança de cada um desses íons presentes na rede cristalina. Esse movimento aparentemente caótico poder-se controlar
sempre quando aplique-se uma quantidade de trabalho ou faça-se um trabalho para que esses elétrons que estão presos pela interação eletrostática aos íons da rede cristalina e que apresentam movimento caótico, continua apresentando movimento caótico, mas de uma forma um pouco mais organizada, quando aplica-se uma diferença de potencial elétrico, ou seja, quando realiza-se um trabalho sobre esse pedacinho de metal. Quando isso consegue se fazer, os elétrons, por mais que sejam com movimento caótico, deslocam-se em conjunto para o terminal do maior potencial elétrico, pois nesse terminal está associado a um acréscimo de energia potencial elétrica. Ou também experimentariam uma aproximação em relação a que tem uma maior carga positiva na parte da direita associada com esse terminal e uma carga negativa associada à esquerda, implicando uma repulsão. Mas vale a pena observar que essa quantidade de trabalho realizado poderia implicar na criação de calor, como é o caso desse aquecedor. Em algumas situações desejadas, mas em outras, dependendo das condições e da necessidade de transmitir esse fluxo de elétrons, completamente indesejadas. Para aquilo, como fazer, e aí lhes faço a pergunta, como fazer essa quantidade de trabalho sobre esse pedaço de metal? Então, usaremos uma animação na internet, onde tem uma barra carregada negativamente, e quando aproxima-se desse metal, poder-se dizer que há uma repulsão. Essa repulsão associada com esse campo criado por essa placa, esse campo elétrico criado por essa placa, ou esse elemento de carga negativa, faz com que os elétrons apresentem uma repulsão e desloquem-se. E a força em relação a esse deslocamento é a quantidade de trabalho realizado para criar essa distribuição de carga mais positiva à esquerda, uma carência de elétrons, e mais negativa à direita. Se fosse o contrário, seria uma atração completa, mais negativa à esquerda e mais positiva à direita. Mas há um trabalho realizado sobre esse elemento. E, em alguns casos, essa quantidade de trabalho realizado poderia implicar na criação de um fluxo de elétrons. Como é o caso dentro dessa rede cristalina, onde quando liga-se a bateria, o fluxo de elétrons começa, mas este batimento com cada um dos íons da rede cristalina, desse comportamento macroscópico, como se fossem esferas ou pequenas bolas de massa, poderia criar um movimento, apresentando um movimento caótico, poderia criar um sobreaquecimento, implicando que num fio pequeno seja tão grande essa colisão que transforma a sua energia cinética em energia térmica, fazendo com que o fio elétrico esquente-se bastante, sendo perigoso e, em alguns casos, indesejável, dependendo se a fiação não é suficientemente resistente. Mas como poder caracterizar o fluxo das cargas elétricas? Vamos pensar em uma seção de um metal, uma seção de um fio condutor, onde esse movimento caótico, esse movimento coletivo dos elétrons, poder se caracterizar mediante uma velocidade do arrasto, uma velocidade máxima permitida dentro dessa estrutura cristalina. E a essa velocidade orienta-se no sentido contrário da direção do próprio campo elétrico, pois sabe-se que o campo elétrico surge da região onde há uma carga positiva e aponta para a região onde há uma carga negativa. Portanto, os elétrons deslocar-se para essa região de carga positiva. E veremos esse conceito novo de corrente elétrica, como poder caracterizar a corrente elétrica. Pensemos em um elemento, um fio condutor. Um pedaço de metal que tem um formato cilíndrico, com uma seção transversal caracterizada por essa área. A área, ou o tamanho, ou a grossura desse fio condutor. O campo elétrico nessa situação, de esquerda para a direita, a corrente elétrica de esquerda para a direita, mas o fluxo das cargas, ou dos portadores de carga, os elétrons, deslocam-se de direita para a esquerda.
Mas por convenção se diz que o fluxo de corrente elétrica não está associado ao movimento dos elétrons, estão associados aos buracos que os elétrons deixam quando deslocam-se, e esses buracos comportam-se como sendo cargas positivas, que se deslocam no sentido contrário aos próprios elétrons, ou seja, que por convenção a corrente elétrica define-se mediante o deslocamento das cargas positivas. Mas de fato sabe-se que os elétrons são as partículas que deslocam-se. Nesse caso, associa-se aos buracos, aos espaços onde estavam, que não estão esses elétrons, esses espaços caracterizados por essas partículas positivas, será o que permitirá, por convenção, caracterizar ou descrever a corrente elétrica. Que a corrente elétrica média se diz que define-se como a quantidade de portadores de carga elétrica por lapso, por tempo. E as suas unidades no sistema internacional, a corrente elétrica define-se como esse fluxo de portadores de carga elétrica que atravessam essa área por um determinado lapso. Quanto maior seja o número de portadores de carga elétrica, maior será a corrente elétrica. Mas tendo presentes que, no Sistema Internacional de Unidades, caracteriza-se a corrente elétrica como coulombs por segundo. E essas unidades, representadas pela letra A, se conhecem como sendo um ampere, ou, no seu defeito, um ampério, dependendo da língua que vocês falem. Nesse caso, o ampere faz honra a esse senhor, André-Marie Ampère. Foi um físico, filósofo e matemático francês que contribuiu notoriamente para o eletromagnetismo, e em honra a essas contribuições, a igual que Coulomb, para a carga elétrica, a caracterização ou a unidade que quantifica a corrente elétrica leva o seu sobrenome, Ampère, aonde a corrente elétrica não fosse num lapso notório, mas fosse um lapso infinitesimal, implicando que não seja o fluxo médio de elétrons, que seja um fluxo instantâneo. Nessa situação, levaria-se a noção da taxa de variação instantânea da corrente elétrica em relação ao tempo, implicando numa derivada da quantidade de carga que passe por esse elemento metálico por unidade de tempo, ou seja, a corrente elétrica, por definição, será essa noção, a quantidade de carga que atravessa uma face por unidade de tempo, que implica em um circuito elétrico, como é o caso de ligar uma lâmpada, uma lanterna. Tem-se uma fonte de diferença de potencial elétrico, onde o ânodo e o cátodo, denotados por esse símbolo positivo e negativo, mas a corrente elétrica tem um sentido contrário associado ao movimento dos elétrons, fará com que surja uma representação do sentido da corrente quando o circuito fecha-se, quando esse disjuntor esteja fechado, e representada o seu sentido da corrente mediante essa seta curva, partindo do terminal da bateria positiva e finalizando no terminal da bateria negativa. Ou seja, que se fosse visto numa animação, poderia ser feito dessa forma. Tem-se uma lâmpada localizada nessa parte, tem-se uma bateria e um fio condutor, onde as cargas são os elétrons, e outro fio condutor e as cargas são os elétrons. De fato, são os elétrons os que se deslocam, mas por convenção a corrente elétrica irá no sentido contrário. Se me faço entender, lhes deixo essa animação para que possam manipulá-la. Corrente elétrica nos materiais. Como poder caracterizar essa informação física que abrange o fluxo de elétrons por unidade de área? Então, uma corrente elétrica é um fluxo, e para ter um fluxo necessita-se de uma área. Mas como poder quantificar a carga elétrica que deslocou-se dentro desse material? Se deslocou-se dentro desse material, significa que num determinado lapso, embora seja infinitesimal, um delta de t, percorreu uma determinada distância, associada à velocidade de arrasto, que aqui no inglês está com d, mas na língua portuguesa seria VDA, o VA.
essa velocidade máxima permitida dentro do elemento metálico nos permitirá dizer quanto deslocaria-se nesse lapso e, portanto, esse volume que construiria-se carregado com esse fluxo de portadores de carga, esses portadores Q minúsculos. Aonde, se se faz uma representação de uma seção pequena desse elemento condutor, a corrente elétrica nesse circuito da bateria com a lâmpada mostraria-se que tem esse sentido, que são as partículas carregadas positivamente, ou seja, os buracos que deixariam os elétrons, que deslocariam-se nesse sentido com a velocidade do arrasto, onde o sentido e a direção da corrente elétrica são paralelas. E a quantidade de carga infinitesimal, como poder caracterizá-la? Se diz que depende de uma densidade e números de carga de portadores por metro cúbico. Uma concentração de portadores de carga, esse N representa essa quantia, cujas unidades é o número, quantos elementos estão presentes por metro cúbico. A carga de cada um desses pequenos elementos, a área da seção transversal do fio condutor ou do elemento condutor, a velocidade do arrasto e o diferencial de tempo. Mas como poder interpretar isso fisicamente? Se diz que a quantidade de carga presente dentro desse cilindro infinitesimal está associado com o número de portadores presentes ou a densidade de portadores de carga dentro do material que apresenta uma determinada carga. Mas isso só fornece uma informação. Quantos elementos de carga há? Mas também nos diz dentro do volume. E o volume associado a um cilindro será a área vezes a sua altura ou a sua largura, dependendo das dimensões, como queiram dizê-la. Mas nesse caso, a espessura desse cilindro, ou a área e a sua altura, é associada com a distância que percorrem os portadores de carga nesse determinado lapso, ou seja, a velocidade do arrasto vezes o delta de t, onde todas essas informações tem-se a concentração em unidades de metros cúbicos, a potência menos 3, o número de portadores de carga por metro cúbico, a carga de cada um desses portadores, a área da seção transversal, a velocidade do arrasto em metros por segundo e o lapso infinitesimal que expressa-se em segundos. Todas essas informações se poderão expressar a taxa de variação instantânea, ou seja, passando esse diferencial de tempo para a esquerda, mas fisicamente interpretando-se como sendo a corrente elétrica desse fluxo de elétrons que estão presentes dentro desse material, sendo equivalente à taxa de variação instantânea dos números ou dos portadores de carga por tempo, expresso como a densidade dos portadores de carga, suas cargas, a velocidade do arrasto e da área. E, portanto, entraria uma grandíssima pergunta: como poder ter uma maior corrente de elétrons? Como poder aumentar a corrente elétrica? A resposta não é tão simples, pois sabe-se que a concentração às vezes não se consegue controlar num laboratório ou por uma pessoa. A carga dos portadores de carga já estaria definida, os elétrons têm uma carga definida, a velocidade do arrasto dentro desse material elétrico dependerá das características de cada um dos metais que permitem conduzir mais facilmente ou menos facilmente, ou com uma maior velocidade, com uma menor velocidade, uma maior ou menor rapidez, as cargas, dependendo dos íons que estão presentes dentro dessa estrutura cristalina. Mas o que se consegue se manipular facilmente será a área. Fazer condutores finos ou condutores bem grossos. Ou seja, como o caso dos fios elétricos que tem-se em casa. Condutores finos e condutores grossos. Quanto mais grossos, maior será a sua área transversal. E essa principal característica é o que conhece-se como sendo as bitolas. Quanto maior seja a bitola do fio condutor, maior será a corrente elétrica que esse material poderá transportar. E é o princípio por trás das linhas de transmissão. Bitolas ou fios elétricos cujas bitolas são bastante grossas permitirão ter um fluxo de elétrons, uma corrente elétrica bem maior que simplesmente a fiação que tem-se nos computadores ou dentro do celular.
onde a corrente elétrica é bem pequena, são miliamperes ou nanoamperes. Mas nesse caso a corrente elétrica poderia ser 300 ampérios ou 300 amperes, sabendo que para o corpo humano 3 ampérios que transpassem nosso corpo já conseguiria parar ou palpitar do coração, seria mortal. Mas a corrente elétrica, e com essa informação, independente da área, poder-se definir uma densidade de corrente elétrica, simplesmente expressando a corrente elétrica por unidade de área, independente do tamanho, independente de quão grande ou quão pequeno seja o material, mas sendo associado às suas propriedades inerentes, à sua velocidade ou à velocidade na qual as cargas elétricas poderão se deslocar dentro desse material, ou seja, a sua velocidade do arrasto. A essa densidade de corrente representada pela letra J tem unidades de coulombs por metro quadrado, implicando num conceito que tínhamos associado anteriormente, mas vale a pena formalizá-lo. A carga elétrica é uma grandeza física conservada. Não existe criação nem aniquilação de carga elétrica. Simplesmente haverá uma redistribuição. Podemos pensar em um fio elétrico cuja área inicial pequena e de um momento a outro esse fio elétrico torna-se mais grosso, aumentando a sua área e permitindo um maior fluxo de elétrons, permitindo uma menor densidade de carga elétrica e, portanto, mantendo por completo o fluxo de elétrons. Ou seja, essa quantidade física, essa grandeza física, que é a corrente elétrica, permanecerá constante. Por um fato, nessa situação, na parte da esquerda, se diz que a velocidade do arrasto será menor para os elétrons. Ou seja, quanto menor seja a área, na parte da esquerda, espero me fazer entender, a quantidade de fluxo de elétrons continua sendo a mesma que a parte da direita, mas para ser a mesma, a parte da esquerda terá que ter uma maior velocidade e a parte da direita uma menor velocidade, pois em conjunto ambos deverão apresentar a mesma corrente, o mesmo fluxo de cargas por unidade de área. A mesma densidade de corrente elétrica não será mantida, mas sim pelo menos a corrente elétrica. Essa informação física, sendo independente da área, não permanecerá constante, mas a corrente elétrica deverá permanecer. Isso explica o que diz aqui. Se a corrente é uma constante, então a densidade de corrente elétrica da velocidade do arrasto deverá mudar. Estaria associado com um fenômeno que podemos observar no nosso dia a dia. A corrente elétrica deverá ser uma constante. A velocidade variará, mas o fluxo deverá ser o mesmo. Justamente acontece nessa animação. Quanto maior seja a área, menor velocidade deverão possuir os elementos. Quanto menor seja a área, maior velocidade. Pois a área menor e aumenta a velocidade tem o mesmo fluxo que vários elementos, muitos, com uma pequena velocidade. É o mesmo que acontece com a mangueira. Quando alguém põe o dedo na parte da frente, o fluxo deverá ser o mesmo, mas a velocidade aumenta automaticamente. Ou seja, a corrente elétrica e a corrente de água, em analogia, comportam-se da mesma forma. Continuidade deverá permanecer-se contínua a corrente elétrica, sendo a mesma sempre. E para aquilo faremos o exercício número 1. Se me faço entender com os conceitos anteriores, esse exercício número 1 está bem voltado para os conceitos da química, onde diz que uma noção ou uma solução aquosa contém 0,1 mols por litro de cloreto de sódio. Se o cloreto de sódio está completamente dissolto em íons de sódio e cloro, calcular a velocidade de arrasto de cada um dos íons respectivamente. Se medidas experimentais mostram uma densidade corrente mesurada equivalente a 40 amperes por metro quadrado, sabendo que a velocidade de arrasto do íon
de cloro negativo é 50% maior que do sódio positivo. E para ter essas noções no nosso dia a dia é simplesmente pegar uma colher de sal e dissolvê-la por completo em água. Haverá uma dissolução dos íons positivos e negativos sempre quando haja um trabalho realizado sobre essa solução, sempre quando haja uma diferença de potencial elétrico. E haverá, portanto, uma corrente elétrica que deveríamos associá-la também por essa densidade por unidade de área, ou seja, a corrente elétrica por unidade de área foi a informação física mesurada experimentalmente. Primeiro começaremos transformando a concentração, onde a densidade ou o número de portadores de carga elétrica por metro cúbico, segundo o enunciado 0,1 mols por litro, se diz que uma mol é equivalente ao número de Avogadro de elementos presentes dentro dessa solução, ou seja, moléculas de sódio, ou de cloreto de sódio, uma informação bastante grande, 10 à potência 23, um número gigantesco, que estão presentes por litro, mas na verdade deveriam ser expressos por metro cúbico, pois sabe-se que 1000 litros equivalem a 1 metro cúbico, implicando que a concentração possa ser expressa por número de moléculas por metro cúbico equivalente ao mesmo número, só que com a potência aumentada. Pois observem que essa daqui é 1/10 e essa daqui é 1000. Portanto, vezes 100, 2 ordens de grandeza maior. Uma informação gigantesca. Bastantes moléculas de sódio estão presentes, estão dissoltas dentro dessa água ou dentro dessa solução aquosa. A velocidade de arrasto, segundo o enunciado, se diz que a velocidade de arrasto do cloro será equivalente do sódio, só que com um acréscimo de 50%. E esse acréscimo de 50% significa um acréscimo da metade do valor da velocidade de arrasto do sódio, implicando que seja 3 meios maior que a velocidade do arrasto do sódio. Por outro lado, a velocidade de arrasto total do fluxo de portadores de carga, tanto os positivos como os negativos, mas os negativos sendo o cloro, e sabendo e com as noções dos dias de hoje que a corrente elétrica está definida com o deslocamento dos buracos que os portadores de carga negativa deixam, implicarão que o fluxo de corrente elétrica, ou a corrente elétrica e a sua direção, por convenção, seja essa representada na imagem, de esquerda para direita, apresentando uma velocidade de arrasto equivalente à velocidade de arrasto dos elementos presentes, do sódio, indo de esquerda para direita, e do cloro, onde o valor do cloro, por ser de cargas negativas, terá uma velocidade no sentido contrário, mas sendo por convenção os buracos, implicando em outro sentido contrário, transformando-se em positivo e, portanto, 1 mais 3 meios da mesma informação, a velocidade do arrasto do sódio, seja equivalente a 5 meios, uma velocidade de arrasto total desses portadores de carga completo. Mas, por um lado, sabe-se que essa informação foi mesurada. Como determinar a velocidade de arrasto? Basicamente, com as noções já obtidas anteriormente. A velocidade de arrasto expressa-se como a razão da densidade corrente por unidade de área em relação ao número de portadores por volume e a carga de cada um desses portadores. E a carga de um desses portadores serão a carga de abundância ou a carência de um elétron, pois está positivamente carregado, uma diferença de um elétron, e elétron negativamente descarregado, terá a carência de um elétron e terá a abundância de um elétron, implicando que seja toda essa quantia de átomos presentes, moléculas presentes dentro desse material, onde a sua carga elétrica própria é a carga do elétron. Ou seja, que a velocidade do arrasto dentro do material seria coletivamente de 4,12 na potência menos 6.
metros por segundo, mas tendo presente que a velocidade total não responde à velocidade do arrasto do cloro e do sódio, se diz que, portanto, para o sódio é o valor anterior que tinha-se aqui. Para o sódio, será 2/5 da velocidade total. 2/5 da velocidade total. E conhecendo a velocidade de arrasto do sódio, equivalente a 1,65 vezes 10 a potência menos 6 metros por segundo, poder-se dizer que a velocidade do cloro será 3/4 o valor anterior, ou seja, um valor a mais, implicando que seja 2,47 vezes 10 a potência menos 6 metros por segundo. Com essas informações, peço-lhes que façam um raciocínio para tentar entender esse exercício número 1 e observem se em detalhe está bem descrito ou se falta ter a noção de incluir as moléculas em duas partes, um elemento de sódio e um elemento de cloro dentro dessa contribuição. Se me faço entender, finalizamos a aula de hoje e nos vemos numa